Aí foi. Introdução. Fala um pouco sobre a pecuária de corte no Brasil hoje. Hoje o Brasil é um dos principais produtores de carne do mundo, contando com um plantel de 204 milhões de cabeças, segundo o IBEF. Hoje ele é líder no mercado global de produção de carne, perdendo só para os Estados Unidos. Hoje o estado que se destaca no mercado é o estado de Mato Grosso, com 34 milhões de cabeças, segundo o IBEF também. O que isso ele tem? Por que o Mato Grosso é assim? Porque tem fatores favoráveis, que é geografia, clima e vegetação. E também temos os desafios do mercado, que hoje está relacionado ao crescimento das exportações, principalmente a preço do bezerro, que hoje aí afeta muito dessa produção. E o que nós precisamos hoje? Melhorar os índices reprodutivos e, para que, como comparado a países mais desenvolvidos, o país está com seus índices reprodutivos em baixa, vamos dizer assim. Quais são os problemas do sistema de produção? Né? A dependência de pastagens tropicais e nativas, que são mal manejadas, ou muitas vezes não são nem manejadas. Né? Isso aí afeta diretamente a qualidade dos índices zootécnicos, segundo o Guerreiro, e também o Mato Grosso com a estacionalidade produtiva de esteio de água muito aparente no estado. O que isso aí implica nos impactos da nutrição, né? Tendo assim uma efeito sanfona no bovino. Isso afeta não só a imagem de corte, como a imagem de reprodução. A nutrição básica impacta diretamente, né, a reprodução, e a reprodução é a última na fisiologia da energia, né? Podemos ver que é uma mantenha, depois a produção de leite, depois o crescimento desse animal, aí posteriormente vai botar a produção corporal e por último a reprodução dessa linha de não nutrição, estamos falando de reprodução. O manejo da nutrição e manejo, a suplementação tem que ser uma suplementação balanceada para atender às necessidades nutricionais desse animal, segundo parte dele. E o monitoramento eficaz aumentar as taxas de prenhez desses índices. O que pode ser utilizado aí são as tecnologias reproducíveis, como IA, IATF e o melhoramento genético. Né? Qual foi o objetivo desse trabalho? Vou avaliar o uso do GNH e do score em relação ao número de serviços de ensinações e tempo fixo envolvendo diferentes estados biológicos. Aí a literatura, que foi um pouco da importância da pecuária para o Brasil, como já foi falado, é muito importante para o Brasil, porque é um dos principais setores de produção aí compondo o PIB. Ele gera emprego direto e indiretamente, não só para o pessoal que trabalha na fazenda, mas tem pessoas de empresa que fazem atendimento nessas fazendas ou vendem algum insumo. Contribui para a alimentação e atende os exercícios de qualidade e segurança alimentar que os países compradores de sua matéria precisam. E quais são os fatores de crescimento? Uso de tecnologia avançada, né, para melhorar o resultado das fazendas, e condições ambientais favoráveis, como foi falado. O Brasil, no cenário mundial, como eu falei, não é o maior produtor de carne, só perde nos Estados Unidos, mas possui o maior plantel de corte, com 234 milhões. Ele está entre os 10 maiores países produtores de carne, quando falamos de Estados Unidos, Austrália, Brasil, e também o principal estado do produtor de gado do Brasil é Mato Grosso, Pará, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Então, como falei, a participação dele no PIB, né? Em 2024, ele participou 21,5%, em 2023 teve uma queda, né, de 2,2% ali, entre o mês de fevereiro de 2024. O que causou essa queda? Foi menores preços na redução de produção agrícola, principalmente pela guerra, então os insumos ficaram mais caros, teve a redução. O desempenho do setor do pecuário, como eu falei, cresceu 1,68% em relação aos setores agroindustriais e agroserviços. E o setor agrícola caiu 3,83%. Vamos positivo? Esses são os maiores países. Aqui temos a produção em milhões de toneladas e a proporção mundial de porcentagem. Podemos ver que o Brasil produz 18,2% de toda a carne consumida no Brasil, no mundo. Fala um pouco da inseminação artificial. O que é inseminação artificial? É uma biotecnologia utilizada
que visa fazer a introdução do sêmen dentro do colo do útero, dentro do útero do animal, para assim gerar uma prole. O objetivo é esse. Qual foi a história da inseminação? A inseminação ocorreu em primeiros meados de 1332 pelos árabes, e os primeiros animais que fizeram essa inseminação foi cavalos. Em 1779, Lázaro Spinelli descobriu que a vitalidade desses sêmen estava nos espermatozoides, que era ele que fazia assim, a fertilidade desses sêmen. Em 1900 ocorreu a primeira inseminação, que ocorreu na Rússia e na Dinamarca, de Ivan Frost em pé. Em 1941, o Smith e Parker descobriram que o sêmen podia ser congelado em baixa temperatura. Então ele teve uma grande descoberta, né, para a parte da inseminação artificial. E daí houve essa discussão de comercialização de sêmen congelados. Quais são as vantagens da inseminação artificial? Melhoramento genético, do titor de sêmen de alta performance, padronização de rebanho, cruzamento de raças, aproveitamento de touros que já morreram, tem algum problema de deficiência locomotora, redução de custos, redução de dificuldades de parto e controle de doenças reprodutivas, né, como aí pode ser a brucelose. E também se tem a gestão zootécnica, né, muito mais controle nessa produção, da parte da produção. História da inseminação no Brasil. Os primeiros estudos no Brasil ocorreram em 1988, na Estação Experimental de Pindamonhangaba, em São Paulo, e foi desenvolvida por Levigino, Pedro Jordão e João Soares Veiga e José Gomes Vieira. Em 1949, o primeiro sêmen congelado no Brasil foi coletado em Recife e levado até a Estação Experimental de Deodoro, Rio de Janeiro, via avião. Aí foi analisada a vitalidade desse sêmen e foi visto que foi um sucesso esse congelamento. Aí em 1953 e 1954 teve o primeiro trabalho com sêmen congelado, por meio de Filho e Augusto José da Rosa, onde eles fizeram uma vacinação de 24 vacas e tiveram um resultado de 54% na primeira ETF. E o primeiro desejará pela ETF no Brasil nasceu em 16 de maio de 1954. E na década de 1970, aí, depois desse estudo, a IA começou a ganhar difundir amplamente pelo território brasileiro. Né? Porque qual é o impacto dela hoje na atualidade? Em 2023, a IA foi utilizada em 81% de todos os municípios brasileiros, segundo a BIA, que é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, e teve um crescimento de 1,9% em relação ao ano 2022, quando atingiu 80% do território brasileiro. Hoje a inseminação ela abrange 4.459 municípios brasileiros. Falando um pouco da aplicação e importância da inseminação, né? Como falei, pela demanda de proteína, hoje é muito necessário que o produtor venha aumentar a sua qualidade dos seus animais, né, para aumentar assim a produção. Usando também a inseminação artificial da pecuária, como eu falei, controle de doenças sexualmente transmissíveis, que também afeta muito a qualidade do produto. Redução de custos com medicamentos de touro. Essa redução de custo aqui, quando fala de um touro que deu um bigueira, então redução de custo, né, com touro. O melhoramento genético, principalmente o que o produtor busca quando procura uma inseminação. A seleção de animais com características de conformação, principalmente. Aumenta a solidariedade genética, segundo o Mengele de Vida. Eu vou falar um pouco dos fatores que afetam a fertilidade do rebanho. Temos a falha reprodutiva, que é a principal e que afeta o balanço, a produção. O balanço energético também é negativo, ele vai causar pulso INH e na onda de desenvolvimento folicular. O que vai fazer assim é a duração do anestro. Essa duração do anestro também pode ser causada pelo desejo, porque ele vai fazer com que a vaca libere peptídeos apopioides, que são os principais, são a endorfina, encefalofina, endorfina e a beta-endorfina. A beta-endorfina ela tem um impulso negativo com o hormônio que
Por que acontece isso? Para dar a amamentação, aumenta a sensibilidade do hipotálamo, fazendo assim um feedback negativo com os esteroides ovarianos. Segundo Serafim Ferreira, 2020. Outros fatores também que podem afetar estação de monta, suplementação, sanidade de rebanho, qualidade de sêmen, condição corporal da vaca, a inseminação, o bem-estar principalmente, e o manejo no curral também que afeta muito aí essa fertilidade do rebanho. Fala um pouco do eixo hipotálamo pós-ovário. Bom, como é que ocorre a utilização do GNRH no corpo animal? O hipotálamo vai produzir o GNRH, esse GNRH vai ir para a hipófise, chegando na hipófise ele vai se ligar às células receptoras, e então assim ele vai começar principalmente com o curso de FSH, que vai dar um start no recrutamento da onda folicular, assim fazendo um folículo pré-ovulatório. Esse folículo pré-ovulatório ele vai ter um pico de estrógeno e vai ter um feedback positivo com o hipotálamo. Assim vai ter um bloqueio do FSH e o aumento do pulso do LH. Esse aumento do pulso de LH vai ter a maturação final do folículo pré-ovulatório, fazendo assim com que ocorra a ovulação. Após a ovulação, esse pré-folículo ovulatório ali, ele vai se transformar num corpo hemorrágico e posteriormente no corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele vai ocorrer a ovulação. Caso esse animal empreende, esse corpo lúteo vai produzir progesterona, que aí vai manter a gestação. Caso não venha a emprenhar, esse animal vai produzir a prostaglandina, que vai ter a regressão do corpo lúteo, fazendo o começo do ciclo novamente, a 21 dias depois. Então, o pouco do ciclo menstrual. As fêmeas bovinas são poliéstricas anuais, ou seja, vai ter apresentação de éstrogeno durante todo o ano, só em alguns casos, né, como desnutrição, gestação, pérdio ou problemas reprodutivos, no ferreiro. A definição do ciclo menstrual é intervalo de dois eixos consecutivos e a duração média de 21 dias. É dividido em 4 fases. É o proéstro, de 1 a 3 dias, o metraéstro, o éstro, de 10 a 18 horas, o metraéstro, de 2 a 3 dias, e o diéstro, de 12 a 16 dias aí, de duração. Vamos falar um pouco agora do meu trabalho em si, onde foi realizado, está fazendo no Parque, no município de Alta Floresta, a 791 km de Cuiabá. Os animais, o total de animais utilizados foi de 160 animais, distribuídos em 3 categorias: mulíparas, primíparas e multíparas. Os desvios apresentaram a quantidade animal e os parâmetros avaliados desses animais. Foi score de condição corporal, sendo de 1 a 5, onde 1 era magreza severa e 5 é obesidade severa. Os meios de avaliação, principalmente para a score, foi observação visual do isco, do ilho, da extensão da cauda, do dorso e das costelas dos animais. E posteriormente, também era utilizada a marcação com bastão. O manejo inicial foi separar esses animais de outros bezerros para facilitar o manejo e evitar acidentes na hora. O protocolo utilizado no deserto foi o flonicosilterona, 2 ml de sincrodion, que é o desvax-clarion, e 1 ml de sincrocil, que é a prostaglandina. Então, utilizado em flonicosilterona, 2 ml de sincrocil, prostaglandina de novo, 1,7 ml de sincrojet, que é a grama de porfina cloropecuina, para vacas, e 1,5 ml para mulíparas. E também 1 ml de sincrocepene, a cicriolate de trandiol. E foi feita assim a marcação com bastão. No D10 foi feita a inseminação e o GNH era utilizado nos animais que ainda permaneciam com a tinta na calça. O material utilizado foi botijão de nitrogênio, sêmen, pinça, tesoura, descongelador, aplicador, bainha, toalhas e os hormônios utilizados. Tudo em incorporação e descartado. Esse sêmen foi descongelado durante 15 segundos a 36 graus e meio. E após isso foi feita a montagem e foi feita a inseminação do animal. 30 dias após, esse animal retornou para o curral, onde foi feito o exame de ultrassom. Caso conforme preenche, ele era separado. Caso não, esse animal entrava novamente no pré-5, que era feito novamente nos hormônios. Aí, o segundo inseminação, caso esse animal freasse, ele ia para a monta natural do gol.
Aí foi feita a análise estatística, né? Com software e unidade de análise, o teste de normalidade, geralmente não bloco para visualizar, e o teste por Sal Williams. Testar discussões. Bom, aqui nós podemos ver o número de serviços médio realizado em animais com diferentes scores e diferentes estágios fisiológicos. Podemos observar ali, os animais onívoros, com score 2,5, tiveram o menor número de médio de serviço para fazer para emprenhar, né? 1,10, fazendo assim um efeito significativo ali para esse score. O que pode ter acontecido? O score é a atividade cíclica, ocorre entre 2,5 a 3,5, favorecendo assim um ciclo estável e aprendiz, segundo Ferreira. A influência do score na categoria. No livro são mais sensíveis a score, principalmente, e primíparos defendem desafios como produção de estresse e no parto. Então, esse animal já está passando um desafio muito grande e ainda tem que empenhar. Primíparos e multíparos são mais afetados pelo ambiente e pelo manejo nutricional, tendo assim então efeitos diretamente ligados à reprodução dos animais. Número 3, faz a tabela de serviço médio realizado utilizando o GRH em diferentes estados fisiológicos, aonde no livro esses primíparos não tem utilização de GRH, mas eles assim dispensaram o uso pela nossa categoria. E eu não sinto um bom score também. Já as vacas, multíplas ali, teve essa necessidade de utilizar. E teve uma média de serviço de 1,28 ali, com a utilização desse GNH. O GNH no serviço, o livro de primíparos, como foi dispensado para essa categoria. Só que Silvestre cita o uso desse GNH em algumas categorias. O Gozinhos com GNH, vacas respondendo, segundo o histórico de Madureira, vacas responderam melhor quando utilizaram o GNH do que no Líparos. E multíplos do GNH reduziu o volume de serviço para 1,28, como vou falar aqui também, fazendo assim com que alguns estudos são encontrados efeitos significativos em primíparos, indicando a necessidade de mais pesquisa, segundo Gonçalves Júnior. Pela quadra, para a taxa de prenhez em relação ao score. Quando falamos de taxa de prenhez aqui, podemos ver que as mulíparas, quando aumentou o score desses animais, aumentou a taxa de prenhez. Ali com 3, a taxa de prenhez desse animal foi de 58%. Já multíparos ali, né, o score também é alto, 86% ali, o resultado delas. Aqui nós podemos ver que múltiplas com score 2,5 teve 100%. Porém, nós temos que observar o coeficiente de variação, que pode variar de 60%, 61%. Porque teve animais dessa categoria que emprenharam e teve outros que não emprenharam. E teve o caso da influência da condição corporal. E primíparos e multíplas são mais afetados pelo score, como foi falado antes. Podemos ver, quanto melhor o score, melhor a taxa de prenhez dos animais. Em relação diretamente proporcional ao score da taxa de prenhez desses animais, e a tabela simples que a taxa de utilizando de GRH, tem taxa fisiológica também. Aqui podemos ver que as mulíparas com GRH tiveram ali 0,56, teve uma diferença significativa. Já primíparas com boas condições corporais lá não teve necessidade de utilizar o GNH. O efeito de GNH tiver aumento significativo na prenhez, como se tivesse também citou o trabalho dele. E as primíparas tiveram bons resultados sem GNH, possivelmente diretamente efeito ligado à nutrição e história dos animais. E multíparas não apresentaram diferença significativa, como sem GNH. Então, para essa categoria pode ser dispensável. A efeito de GNH do manejo, o efeito de GNH depende principalmente do score ali e do protocolo utilizado. Então, o Valdo descobriu que destaca a importância do planejamento nutricional. Assim, tendo o melhor score, então
melhorar a concepção dos animais. Aqui é a análise fatorial de todos, levando tudo em consideração, score e uso de GNH. Aqui nós podemos ver que o GNH aqui na score, eu deve ter que teve uma interação. Então, quando melhorou o score dos animais, teve uma melhor condição aí de embrear sem o uso de GNH. O mesmo aconteceu aqui com as múltiplas também. Vamos ver. O score melhor não teve necessidade do uso de GNH. Então, o uso de GNH pode ser dispensado. O score impacta diretamente muito em mulíparas e primíparas. E ainda há dúvida sobre a utilização do uso de GNH. Porque temos que descobrir o momento ideal de aplicação, a dosagem de aplicação do GNH e a influência de fatores extensos, né, tratamento para eles, como manejo, nutrição e bem-estar dos animais. Isso tudo vai impactar na taxa de preço dos animais. Como eu falei, ainda há necessidade de estudos mais aprofundados sobre isso.